A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Hoje nós vamos fazer uma leitura onde nós vamos pular de vários capítulos. Nós vamos estar em Números no começo, depois vamos a Deuteronômio, depois vamos voltar a Números, depois vamos voltar a Deuteronômio. Então, deixa eu lembrar você que tem acompanhado aqui regularmente e informar você que talvez esteja aqui pela primeira vez. Nós estamos seguindo o plano de leitura da Bíblia diária em ordem cronológica, seguindo o plano de leitura desta Bíblia aqui, que é a Daily Bible, que quer dizer Bíblia diária, in chronological order, em ordem cronológica, 365 daily readings, 365 leituras diárias. Esta é uma Bíblia em inglês e eu tenho ela aqui, não está aqui perto de mim, mas eu tenho ela imprimida, né? E tenho ela digital também. Até o dia da gravação deste vídeo, só temos esta Bíblia em inglês e em espanhol. Então, eu tenho traduzido os textos e nós estamos seguindo a leitura, a ordem da leitura desta Bíblia. Então, se você já leu a Bíblia toda em um ano, e leu assim, né, de Gênesis 1, em seguida, todos os capítulos de Gênesis, depois Êxodo, depois Números, e foi até o final, até Apocalipse, a leitura que nós estamos fazendo aqui é um pouquinho diferente. A leitura que nós estamos fazendo aqui é mais de acordo com a ordem dos eventos, de acordo com as melhores pesquisas que temos hoje, né? Dos estudiosos da Bíblia, dos teólogos, dos arqueólogos, pegando toda essa informação, assim como o próprio texto da Bíblia. Esta Bíblia aqui organizou o texto em ordem cronológica e nós estamos seguindo, então. Por isso que nós, em momentos, estamos em Números e aí, de repente, nós pulamos para Deuteronômio e aí voltamos para Números e voltamos para Deuteronômio. E é o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, com isso, vamos então à leitura de hoje. Hoje é 14 de fevereiro. Josué, esse aqui não traduziu direitinho, Josué, nomeado como sucessor. Deus já disse a Moisés que por causa de seu pecado anterior, ele não poderá entrar na terra prometida. Consciente de que sua morte é iminente, Moisés está naturalmente preocupado com a futura liderança de Israel e pede a orientação de Deus na escolha de seu substituto. Deve ser gratificante para Moisés saber que Deus escolheu Josué, que tem sido o fiel assistente de Moisés por mais de 40 anos. O imposse de Josué acontecerá diante do povo de Israel e na presença de Eleazar, o sacerdote. Então, nossa primeira leitura hoje vai ser em Números 27, dos versículos 15 ao 23. Números 27, dos versículos 15 ao 23. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O cuidado de Moisés por este povo. O cuidado de Moisés por este povo rebelde, este povo que tanto se levantou contra ele. Mas Moisés, representando aqui Deus, ele ama este povo. Assim como Deus ama o seu povo e se entregou o seu filho pelo seu povo, por todo o mundo, para todos aqueles que crescem no Filho do Senhor Jesus, do Filho de Deus, o Senhor Jesus, fossem salvos. Da mesma forma, Moisés, ele ama este povo e ele não quer que este povo fique vagando pelo deserto por nem mais um dia. Ele quer ver a promessa de Deus realizar
ser realizada na vida, no meio deste povo, através deste povo. Então ele vê a necessidade de alguém, de Deus levantar um homem que venha liderar este povo, porque os dias de Moisés estão contados. Josué, designado sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Então, o homem que Deus escolheu para liderar o povo é um homem que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre Josué. E imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Então, esta cerimônia de posse de Josué, ela vai ser feita diante do sacerdote. Ela vai ser uma cerimônia solene, vai haver aqui a bênção do sacerdote de Deus sobre a vida de Josué. E Josué vai receber respostas do Senhor através do sacerdote. É diferente de Moisés, que falava com Deus face a face. Josué não vai falar com Deus face a face como Moisés falava. Josué não vai ter essa graça de Deus que Moisés teve. Josué vai falar com Deus através do sacerdote. E aqui nós vemos menção de novo do Urim. O Urim e o Tumim são duas pedras que Deus mandou o sacerdote usar para nos momentos de consultar a Deus. Não é astrologia, não é nada disso, não é práticas de cartomante nem nada disso. Era instrumentos que o sacerdote usava. Era uma forma de exercer a fé. Ele usava aquilo crendo que Deus ia falar com ele. Deus falava com o sacerdote. Não através de símbolos e de sinais ou presságios, coisas assim, não. Era simplesmente um instrumento de exercer a fé por parte do sacerdote. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Então Deus vai dar as ordens agora através do sacerdote. O sacerdote vai passar para Josué, e Josué será então o comandante militar, o comandante civil do povo, mas o porta-voz de Deus para o povo e do povo para Deus será o sacerdote agora. Porque o homem de Deus, o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés, aquele que falava com Deus face a face, ele vai morrer. Então agora as coisas vão mudar. Não vai ter mais Moisés que fala com Deus face a face. Agora Deus vai falar através do sacerdote. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. 2,5 tribos leste da Jordânia. Enquanto os preparativos estão sendo feitos para a invasão de Canaã, Moisés é abordado pelos homens de Gade e Ruben, que decidiram que preferem se estabelecer a leste do rio Jordão, uma área que eles acreditam fornecerá pastagens especialmente boas para seu gado. Moisés está inicialmente cético, pensando que talvez os homens estejam fazendo o pedido para evitar lutar por Canaã, quando assegurado de que os homens ajudarão a conquistar a terra prometida, Moisés concorda com o pedido. Aparentemente, metade da tribo de Manassés também gosta do plano e tem permissão para se estabelecer na margem leste junto com as outras 2 tribos, antecipando a necessidade de cidades de refúgio, conforme detalhado mais completamente nos estatutos criminais de Israel. Moisés designa uma cidade de refúgio para cada uma das tribos do leste. Nós vamos agora a Números 32,
e nós vamos ler do versículo 1 ao 32. Números 32, dos versículos 1 ao 32. As tribos que ficaram a leste do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Nira, Esbom, Elealé, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Deixa eu compartilhar aqui uma imagem, uma foto. Isso aqui é a área de Canaã e a área ao leste do Jordão. O Jordão, ele está bem aqui no meio. Você pode ver aqui, ó, Jordan River. Jordan River é Jordan River, que quer dizer Rio Jordão em inglês. O Rio Jordão ele começava aqui. Este corpo de água aqui é o Mar Morto. Aqui embaixo, Mar Morto. E o Mar Morto, então, entornava no Rio Jordão, ou o Rio Jordão entornava no Mar Morto. E o Rio Jordão cortava duas partes da terra aqui, até chegar aqui em cima. Este pequeno lago aqui é o Mar da Galileia, okay? Onde o Senhor Jesus ministrou muitas pregações. Cafarnaum é aqui em cima. Então este é o Mar da Galileia. O Rio Jordão ele vai para a direita aqui e segue aqui para a direita e sai deste mapa. Mas o Gade e Ruben, eles já tinham se estabelecido ao leste do Jordão, neste lado aqui, ó. Aqui embaixo você vai ver Moabe, aqui embaixo você vai ver Edom, a terra dos Edomitas, os descendentes de Esaú, os Moabitas. Lembra de Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar Israel? Eles ocupavam essas terras aqui. E os midianitas ocupavam as terras ao norte de Moabe. Então, quando Israel derrotou os midianitas, nós lemos sobre isso dois dias atrás, né? Israel derrotou os midianitas completamente. As terras aqui, para o lado de fora, aqui, a parte de Moabe, foram essas terras aqui por fora que eles derrotaram. E por isso, eles ocuparam as terras férteis que meio que faziam parte, sabe, de Moabe, de Midian e tal. E eles se acostumaram aqui, se assentaram aqui com suas famílias, com o seu gado, e gostariam de permanecer aqui. Esse é o pedido que eles estão fazendo a Moisés. Se Moisés permite que eles permaneçam ao leste do Rio Jordão. E a meia tribo de Manassés é esta que está ao norte aqui de Gade. Tem uma outra tribo de Manassés aqui e tem a outra metade da tribo de Manassés aqui. A terra de Canaã, a terra prometida, a terra própria que Deus está prometendo a Israel, ao povo de Israel, é, na verdade, ao oeste do Rio Jordão. Então, são essas terras aqui. Começa aqui embaixo, Simeão, depois Judá, depois Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Assé e Naftali. São essas terras que fazem margem com o mar Mediterrâneo, aqui na direita, aqui na esquerda. Então, Moisés esperava que Ruben, a tribos de Ruben, os clãs, né, os vilarejos, as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, todas atravessariam o Rio Jordão, deixariam para trás estas terras que eles conquistaram dos midianitas, atravessariam o Rio Jordão para a esquerda para ajudar o restante das tribos, as outras 10 tribos, com a conquista da terra prometida. Mas Ruben, Gade e uma metade da tribo de Manassés está pedindo permissão para ficar do lado de cá do rio. Aqui não tem mais guerra, aqui não tem mais batalha, aqui só tem terra de pastagem, paz, não tem mais inimigos, eles já
subjugar os inimigos do lado de cá. Mas este lado da esquerda do Rio Jordão está ocupado pelos cananeus, pelos filisteus, pelos heteus, pelos aquele monte de eus, né, que tem ainda aqui nesta área. Nós vamos ver sobre eles mais um pouco. Então, Moisés quer a força total do exército de Israel para atacar os inimigos que estão do lado de cá e vencer e conquistar a terra que Deus prometeu completamente. Mas Rúben, Gade e a metade de Manassés estão pedindo para ficar aqui. Então esse é o contexto, tá bom? Para você ter uma visualização do que está sendo tratado aqui no capítulo 32 de Números, tá bom? Vamos voltar à leitura então. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Com esse pedido de Rúben e de Gade, imediatamente o pensamento de Moisés foi aos 12 espiãos que ele enviou para espiar aquela terra ali, e 10 voltaram com uma notícia que desencorajou toda a congregação de Israel. É exatamente isso que Moisés pensou na mesma hora. Ah, não, esses caras agora vão fazer a mesma coisa, vão desistir de conquistar a terra e aí vai causar o restante do povo de desistir, vai começar tudo de novo e Deus vai começar a enviar praga, vai quebrar a aliança com este povo, vai deixar esse povo agora, essa segunda geração morrer no deserto, vamos passar mais 40 anos, não, Deus tenha misericórdia. Esse é a dor que Moisés sentiu, sabe? O medo, a preocupação que veio ao coração de Moisés com esse comunicado de Rúben e de Gade. Versículo 8: assim fizeram os pais de vocês quando enviei de Cádiz Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é Moisés falando com Gade e com Rúben. É isso que vocês querem, Gade? É isso que vocês querem, tribos de Rúben? Vocês querem trazer essas pragas, essa maldição, essa ira de novo do Senhor contra Israel? Vamos continuar. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então, Moisés alertando esses chefes das tribos de Gade, de Rúben e de Manassés, se eles estão querendo desistir de participar da guerra santa que Deus quer guerrear contra as nações pagãs, se eles querem desistir de participar da conquista da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a descendência deles, se eles querem desistir disto, Deus vai castigar o povo e eles serão culpados pelo castigo que o povo vai sofrer, porque o povo vai desistir junto com eles. O povo vai ser influenciado por eles e vai desistir também. Então vamos ver o que eles respondem. Então, versículo 16. Então os filhos de Gade e os filhos de Rúben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Em outras palavras, nós vamos nos estabelecer nesta terra que nós estamos te pedindo, Moisés. Não, nós estamos te avisando, nós vamos nos estabelecer lá, nós vamos estabelecer nossos currais lá,
nós vamos estabelecer casas para as nossas famílias, nós vamos. É meio que papo final aqui, sabe? É assunto fechado aqui, Moisés. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Nós vamos nos estabelecer ao leste, aonde nós estamos pedindo, Moisés, mas não se engane, nós não vamos abandonar nossos irmãos. Nós vamos pegar armas, nós vamos nos armar e nós vamos à frente. Nós vamos ser os primeiros à batalha para ajudar nossos irmãos a conquistar as terras do oeste. Estes homens de Israel, esta segunda geração de chefes, não são covardes como a primeira geração de chefes de Israel. Esta segunda geração de chefes são homens corajosos e que têm fé em Deus e entendem da aliança que Deus fez com Israel. E, portanto, eles vão honrar a parte deles na aliança. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas. Olha só a promessa deles. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Eles vão deixar suas crianças, suas mulheres nas suas terras com o seu gado, mas eles vão para a guerra e só vão voltar para casa, só vão atravessar o Jordão de volta ao leste depois que todas as tribos de Israel tiverem conquistado toda aquela terra que Deus prometeu a eles. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Moisés está dizendo: se vocês cumprirem à risca tudo que vocês acabaram de prometer que vão fazer, então eu abençoo vocês e eu dou permissão para vocês ficarem nestas terras que vocês querem ficar. E Deus é a nossa testemunha deste acordo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo isso diante do Senhor. Versículo 23, porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidade para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Moisés, ele aceita o pedido destes chefes das tribos de Gad e de Ruben e da metade da tribo de Manassés, mas ele exige o cumprimento da promessa que eles fizeram. Só assim eles vão desfrutar da bênção desta terra que Deus está dando a eles. Caso contrário, Moisés está dizendo: o castigo do Senhor vai encontrar vocês aí. Em outras palavras, se vocês recusarem a vir à guerra conosco, com o restante dos seus irmãos de Israel, vocês podem até estar desfrutando de uma terra abençoada agora, mas Deus vai permitir que esta terra se torne maldição para vocês. Deus vai permitir que inimigos se levantem, Deus vai permitir que fome venha sobre esta terra, e esta terra que vocês veem como bênção agora, Deus vai permitir que seja uma praga, uma maldição, um castigo para vocês, se vocês não cumprirem aquilo que vocês prometeram. Vamos continuar então, versículo 25. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado.
Então Moisés deu ordem a respeito deles, aos sacerdotes Eleazar e a Josué, filho de Nun, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Em outras palavras, vocês estão encarregados de guardar esta promessa. Se eles cumprirem a promessa que eles fizeram, então vocês vão permitir que eles fiquem nas terras onde eles querem ficar. Mas se não, eles não vão ter terra nenhuma. O que eles vão ter, vocês vão ter que permitir que eles morem no meio de vocês. Vocês vão obrigar eles a virem, e eles não terão herança porque eles não cumpriram a promessa, mas eles serão espalhados no meio de vocês. Então, agora o povo de Israel está intimado de exigir e verificar, né, o cumprimento da promessa de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Eles fizeram a promessa e nós vamos ver se eles vão guardar e cumprir esta promessa ou não. Agora vamos a Deuteronômio, capítulo 4, versículos 41 ao 43. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 41 ao 43. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã e em Bassã para os Manassitas. Vamos olhar novamente aqui o nosso mapa. Aqui embaixo está a área de Ruben. Reuben quer dizer Ruben em português, ou em inglês, né? Ruben. E então Moisés instituiu uma cidade de refúgio aqui embaixo, no sul, uma cidade de refúgio no centro destas terras, em Gade, e uma cidade de refúgio no norte. E nós vamos ler em mais detalhes sobre essa cidade de refúgio mais à frente. Então não vou comentar muito sobre isso agora para não tomarmos muito tempo aqui, mas numa próxima leitura nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Então, só para lembrarmos mais uma vez, o Rio Jordão dividia a terra de Canaã, terra da promessa, que fica a oeste do Rio Jordão, que começa aqui embaixo, onde está Simeão, e vai até o norte, onde está Aser e Naftali. Faz fronteira, tem como litoral o mar Mediterrâneo. E metade da tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben fizeram uma escolha de ficar ao leste do Rio Jordão. Então, espero que este mapa aqui tenha ajudado a você a compreender esta leitura de hoje. Se coisas assim ajudam, deixe um comentário, tá bom? Para que nós possamos preparar mais conteúdo dessa natureza, tá bom? Ok, vamos voltar então à nossa leitura. Vamos continuar aqui. Preparativos para conquista e estabelecimento. Para que os israelitas não esqueçam a lição que Deus teve que lhes ensinar através da horrível destruição dos midianitas, Deus os avisa de antemão que quando eles entrarem em Canaã, eles devem expulsar todos os seus habitantes e destruir completamente a idolatria desenfreada na terra.
Quase desnecessário dizer, à luz de sua experiência passada, os israelitas não cumprirão totalmente a ordem de Deus e, portanto, cairão repetidamente na apostasia religiosa. É triste isso, mas é o tema principal do Antigo Testamento, a apostasia religiosa do povo escolhido de Israel. A terra que Deus, durante séculos, prometeu dar ao seu povo é a terra de Canaã, cujas fronteiras Deus cuidadosamente delineou. Do mar Mediterrâneo a oeste, a terra se estenderá para o leste através das planícies e sobre as montanhas, até uma linha que vai do norte ao sul da costa leste do Mar da Galileia, descendo o Rio Jordão até o Mar Morto. A fronteira mais norte será na região da Galileia Superior, perto de uma montanha chamada Or, que não deve ser confundida com o Monte Or, sobre o qual Arão morreu. Ironicamente, esse Monte Or está perto do que será a fronteira sul de Canaã, perto de Cádiz Barneia, no norte da península do Sinai, ao sul do Mar Morto e a leste de Edom. Só mais uma vez aqui o mapa para entendermos. A fronteira do norte está lá em cima. Você vê aqui, este pequeno corpo de água aqui é o Mar da Galileia, e esta parte aqui toda é a Galileia do Norte, a parte norte da Galileia. Então, a fronteira de Israel terminava mais ou menos ali e descia até aqui embaixo, até o rio do Egito e o deserto de Zin. E então, esta era a fronteira, as terras que Deus prometeu a Israel. Vamos agora a Números capítulo 33, e nós vamos ler dos versículos 50 ao 56. Números 33, dos versículos 50 ao 56. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figuras. Isso são imagens, né? São objetos que eles usavam nos cultos pagãos. E todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. À tribo mais numerosa deem uma herança maior. À tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Deus avisando ao povo, ao seu povo, o que vai acontecer com eles se eles não seguirem a ordem do Senhor de eliminar completamente esses povos pagãos. E olha o versículo 56, Deus dizendo ao povo de Israel: e farei, Deus, eu farei com vocês, Israel, o que pensei fazer com eles, com os cananeus. Deus vai fazer com Israel o que ele pensou fazer com os cananeus, se Israel não obedecer completamente à ordem do Senhor. É um aviso muito importante para Israel guardar. Infelizmente, nós vamos ver que eles não vão cumprir completamente a ordem do Senhor. Vamos agora a Deuteronômio 25. Nós vamos ler 3 versículos aqui, versículos 17, 18 e 19. Deuteronômio 25, dos versículos 17 ao 19. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho,
quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Deus está dizendo para o povo de Israel: lembre daquele povo, não esqueçam daquele povo que atacaram vocês quando vocês estavam vulneráveis no deserto. Eles fizeram isso não é só porque eles odeiam vocês, não, mas é porque eles não temem o meu nome. Eles não temem o Senhor Deus, Jeová. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. É uma ordem muito específica que Deus dá, por causa da forma como os amalequitas atacaram Israel e por causa das práticas pecaminosas deles e como eles eram uma abominação a Deus. Deus quer que Israel extermine eles completamente, apague eles da memória da terra, da face da terra, elimine eles para que as outras nações saibam o que acontece com uma nação que se levanta contra Deus, uma nação que não teme o Senhor. E Deus diz para Israel: não se esqueçam disto, não se esqueçam desta ordem que eu lhes dei. Ok, agora vamos voltar a Números. Nós vamos a Números 34, dos versículos 1 ao 29. Números 34, dos versículos 1 ao 29. As fronteiras da terra. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zim até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o lado leste. Esses versículos aqui de Números estão desenhando este mapa que nós temos olhado nesta leitura nossa de hoje. Então, Deus está descrevendo para Israel quais serão as delimitações, aonde começa as terras no sul, até onde que elas vão no leste, até onde que elas vão ao norte, aonde que elas voltam ao oeste, e a fronteira do oeste é fácil, né? Porque é o Mar Mediterrâneo. Israel vai ocupar desde o litoral do Mar Mediterrâneo até uma certa parte para dentro da terra, para o interior da terra. Então, estes versículos aqui que nós estamos lendo, Deus está descrevendo este desenho deste mapa que nós vimos, tá bom? Vamos continuar. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azá-Adá e passará a Asmon. Depois esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo. Tá aqui, aquele Mar Mediterrâneo que nós vimos. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or. Então, começando no litoral do Mar Grande, indo para dentro, marquem a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Amate. E as saídas desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Azar-Enã, até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. O Mar Salgado é o Mar Morto, lá embaixo, né? Já perto de Judá, já em Judá, Judá na esquerda, Rúben na direita, Simeão ao sul. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo:
Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Porque 9 tribos e meia ficaram na terra prometida. 2 tribos e meia vão ocupar as terras ao leste do Rio Jordão. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Nun. O cargo de dividir as terras está sobre Eleazar, o sumo sacerdote, e Josué, o novo comandante militar de Israel. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o chefe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Assé, o chefe Aiude, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naftali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Muito bem. Agora nós vamos ao último capítulo, os últimos versículos que nós vamos ler na leitura de hoje. Números 35, versículos 1 ao 8. As cidades dos levitas. Porque você pode ter percebido que até aqui não foi mencionado levitas, né? Nós falamos sobre Rubens e Gade e Manassés e as outras tribos, mas os levitas não. Onde é que ficam os levitas? Os levitas que não terão herança, né, na terra prometida, não terão a sua própria terra dada a eles. Como é que Deus vai fazer com os levitas? Você vai lembrar que só de homens de 20 anos, só de homens na tribo de Levi, de 1 mês para cima, tinha 23 mil. Então, a tribo de Levi não é pequenininha, tem bastante gente na tribo de Levi. Eles precisam de terras, eles precisam de um lugar para viver, de um lugar para criar o seu gado, criar seus filhos e tudo. Onde que vai ser? Aqui, no capítulo 35 de Números, Deus vai providenciar o lugar dos levitas também. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros. E do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Então os levitas vão ter quase 1 quilômetro de pastagem ao redor de cada cidade de Israel. Estas serão as heranças dos levitas, onde eles vão poder viver e levar os seus gados para pastagens. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão, para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, vocês darão aos levitas
42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Então, não é para expulsar, não é para colocar os levitas do lado de fora dos limites de Israel, não. Os levitas vão habitar no meio de Israel. Eles só vão ter pastagem do lado de fora das cidades, mas as suas moradias serão no meio do povo de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Isso é, se as outras tribos de Israel, não a dos levitas, mas as outras 12 tribos, se uma delas for muito grande, aquela grande vai dar muitas daquelas 48 cidades, né? Então, talvez a maior das tribos vai dar 10 cidades, por exemplo. E aí, as outras vão dar 9, uma outra 8, uma outra vai dar 7, 6 e tal. E assim, os levitas vão se espalhar no meio de Israel e vão viver no meio do povo de Israel. Os levitas, aqueles que trabalham no tabernáculo, que são obreiros na casa do Senhor, eles vão viver no meio do povo. Isso vai ser uma bênção para o povo, porque eles vão ter obreiros do tabernáculo morando no meio deles, onde eles vão poder instruir, os levitas vão poder instruir o povo em cada lugar que eles viverem, vão poder encorajar o povo a temer ao Senhor. Então é uma estratégia de Deus para espalhar os obreiros da casa do Senhor no meio do povo. Então cada tribo vai dar de acordo com o seu tamanho. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. Amém. Então assim nós concluímos a nossa leitura de hoje. Amém? E amanhã nós vamos voltar e vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Se você tem alguma pergunta sobre a leitura de hoje, deixa aí no comentário. Se você tem alguma opinião, alguma perspectiva, né, sobre esta leitura, deixa aí também no comentário, que nós estamos lendo todos os comentários. Um por um nós lemos e temos sido abençoados pela sua presença aqui, pelas suas palavras de encorajamento. E, mais uma vez, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022, tá bom? Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco e amanhã nós estaremos de volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.